noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos em uma quinta-feira, a nossa quinta da vitória. E antes que de repente alguém pergunte não aqui, né? Mas faça uma pergunta retórica. Pastor, quinta da vitória, nós temos vivido um momento tão delicado, tão complicado, né? Nós estamos bem no meio de uma pandemia, uma crise sanitária, diversas notícias negativas chegando, nuvem de gafanhoto e tantas outras coisas. Sim, é quinta da vitória. E o motivo de ser uma quinta da vitória, talvez a letra do louvor já disse, porque Ele, o Senhor, Ele nos ama. E pelo fato dele nos amar, nós somos cobertos de segurança, nós somos cobertos de graça. Então, por esse motivo, nós somos vitoriosos. Nós tomamos posse de uma vitória que Cristo ele conquistou para cada um de nós, tá bem? Então, não deixe o seu pensamento, não deixe o seu valor ele vagar para outro lugar que não seja um lugar, um patamar de vitória. Amém? Bom, o tema da mensagem de hoje ele é bem específico. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse aspecto de Deus, o Deus que nos vê. E pelo texto que eu vou ler e pela explanação, né, mesmo que breve, você vai entender como que Deus ele nos vê de uma forma diferente, tá bem? O texto que eu vou ler está em Gênesis 16, o versículo 13. Gênesis 16, versículo 13. São várias versões desse texto, eu vou ler uma bem específica, que diz: E o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El Roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê? Então eu quero fazer uma oração de início. Ore comigo, curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, com a Tua palavra toque no nosso coração, em nosso entendimento, para que a Sua graça penetre a nossa vida, Senhor, e que tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que carece ser mudado em nós para vivermos os Seus propósitos, que aconteça de acordo com a Sua vontade. O que nós pedimos é simplesmente isso, que se cumpra em nossa vida a Sua vontade. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Bom, esse texto fala a respeito da história de uma mulher, uma escrava egípcia. Ela era serva de Abraão, mais especificamente serva da mulher de Abraão, de Sara, e ela cumpriu um pedido da sua senhora, um pedido bem delicado. Agar, a pedido de Sara, ela gerou um filho a Abraão, antecipando algo que era uma promessa de Deus. Na verdade, Sara, ela não soube, né? Por um momento ela não soube esperar a palavra, o cumprimento da palavra de Deus. E como muitos fazem, infelizmente, ela quis dar uma ajuda a Deus para cumprir os seus propósitos. E isso não existe. E houve problemas. E houve consequências, né? Esse atravessamento de Sara na promessa de Deus. Eu vou chegar lá, mas Agar, ela representa aqui algo muito importante da nossa vida. Não só no texto que eu li, mas o sofrimento, enfim, a experiência que Agar teve, nos mostra algo que muitas vezes nós precisamos prestar um pouco de atenção. Nós temos vivido um tempo, e agora, tirando um pouquinho de lado esse momento bem específico, nós temos vivido uma geração em que cada vez mais as pessoas elas buscam trazer a atenção para si. Então presta bastante atenção no nosso, quando eu digo nosso, nosso de uma forma geral, né? Generalizando aqui, o nosso comportamento nas redes sociais, né? Então é comum pessoas elas escolhendo as suas melhores fotos, né, e postando, enfim, nas redes sociais, e sempre tentando mostrar a melhor imagem de si, tá certo? Isso é comum, isso ficou muito comum
no nosso tempo, na nossa geração. Embora nós, de maneira geral, de novo, né, nós buscamos apresentar sempre o nosso melhor lado, nosso melhor perfil, as melhores fotos, uma melhor imagem, mas aquela foto, aquelas fotos, elas não representam tudo de nós. E isso sem poupar ninguém, nós passamos momentos que não são bem apresentáveis, não são tão agradáveis, não são todos os momentos da nossa vida que são de alegria, de contentamento. Mas isso nós buscamos não apresentar, não levar a público. Via de regra, nós apresentamos aquilo que é o melhor. Mas apresentando o melhor, nós, como eu já disse, nós temos as versões que também não são tão agradáveis. A nossa versão de problemas, a nossa versão de sofrimento, a nossa versão de tristeza, a nossa versão de preocupação. Algumas pessoas, algumas figuras, né, pela importância que exercem, que impõem, às vezes pela profissão, elas precisam a todo momento, diante de um público, apresentar um semblante de alegria, de contentamento, tá? Isso acontece, por exemplo, com a classe de artista circense, um palhaço, por exemplo. Ele tem os seus problemas também, tem as suas frustrações, mas a sua profissão exige que ele se demonstre sempre, né? E nas suas apresentações, com um ar alegre. Pessoas que lidam com o público, no meu caso, por exemplo, como um pastor, como um ministro da palavra, da mesma forma. Então eu sempre preciso, assim como outros pastores, apresentar publicamente um semblante de contentamento, de alegria, mesmo em alguns momentos estando preocupado, estando frustrado, decepcionado, porque isso é inerente do ser humano. Nós somos limitados. Todos nós somos. Todo ser humano é limitado. E todo ser humano também passa por suas crises. Tá bem? Bom, o que eu quero dizer? Que na grande maioria das vezes, a não ser aquele que seja bem próximo de cada um de nós, na grande maioria das vezes, as pessoas um exemplar da nossa vida que na maioria das vezes não é aquilo que realmente está acontecendo, não é realmente aquilo que nós somos. Então nem todos têm a oportunidade de ver a nossa vida como ela realmente é, a não ser Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar na história de Agar, tá bem? Então, como eu já disse, Agar foi uma serva, uma escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. Ela foi escolhida para engravidar do seu senhor e assim dar-lhe um herdeiro biológico, tá? E tudo isso sob um comando de Sara. Só que após a sua gravidez, a Bíblia diz que ela e a sua senhora, elas entravam em conflitos constantes. Chegou um momento que ficou insustentável a permanência das duas em um mesmo lugar. E isso fez com que Agar ela saísse, né, daquele lugar, saísse da tenda da sua senhora, do seu senhor. Tudo isso está em Gênesis 16, né, nos primeiros versículos do 1 ao 6. Tá? E aí, no meio do caminho, como fugitiva, a Bíblia apresenta que ela perdeu as suas esperanças. Primeiramente, ela perdeu a sua força, mas ela perdeu a sua esperança. Ela, com o seu menino, ela já via a iminência da morte, tanto dela quanto da criança, pediu distanciamento para não ver o seu filho morrer. E nesse momento lhe aparece um anjo de Deus. O anjo de Deus a encontrou e conversa então com ela. E nessa experiência a Bíblia diz que Agar, ela reconheceu a presença do Senhor. E ela lhe clamou por um nome. El-Roi. E El-Roi significa Deus me vê. Preste bastante atenção nisso. Deus me vê. Então nessa reflexão, não é nenhuma pregação,
Eu quero que você medite comigo exatamente nisso, no poder maravilhoso de Deus nos ver. E como que Deus nos vê? Primeiramente, Deus ele nos vê como ninguém mais vê. Como eu disse agora há pouco, as pessoas elas veem uma parte de nós. Elas veem uma aresta da nossa vida, um prisma da nossa vida, um lado, um ponto de vista da nossa vida. Agora Deus ele nos vê por completo. Deus ele nos vê pelo todo, ou como um todo. Olha só a vida de Agar. Quando ela se viu grávida de Abraão, a Bíblia diz que ela começou a se comportar de um jeito diferente com Sara. De modo que que Sara, ela sentiu-se desprezada. A reação então de Sara, que era a dona da casa, foi maltratar a sua serva a ponto dela não suportar mais e fugir. Como eu disse, tudo isso no início de Gênesis 16. Aí o anjo a encontra. E a Bíblia diz que o anjo a chamou pelo nome. Depois você vê no versículo 8. O anjo chama Agar pelo nome. Mais do que isso, ele a chama pelo nome e ele dá a ela uma direção no versículo seguinte, o versículo 9. E ainda mais, o versículo 10 apresenta o anjo lhe fazendo uma promessa de uma descendência incontável. Atente bem para aquela que ia morrer. Já estava se conformando com a sua iminente morte, é do seu filho também. Agora ela recebe uma promessa. Ela é chamada pelo nome, ela recebe uma direção, ela recebe uma promessa de uma descendência incontável. E a sua criança é abençoada. Então, no versículo 11 e o versículo 12. Quantas coisas Deus agora lhe coloca diante de si. E aí, diante dessa experiência maravilhosa, Agar ela reconhece que o próprio Deus então se revela, Deus olha para ela e Deus afirma ou reafirma todos os propósitos para a vida dela. E aí então que ela declara um reconhecimento, El Roi, ou seja, Deus me vê, o versículo 13, Deus me vê. E essa experiência de Sara nós também podemos viver, nós também podemos reconhecer. Porque mesmo que pessoas que estão à nossa volta, elas não vejam, não é ver com os olhos naturais, mas elas não percebem muitas vezes as nossas frustrações, o nosso sofrimento, a nossa preocupação. Mas como diz o versículo 13 de Gênesis 16, Deus me vê, Deus te vê, ou seja, Deus ele nos vê. E ele nos assiste. Isso é muito importante. Deus de Abraão e de Sara também se revelou a Agar. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizendo: mas eu sou insignificante para Deus. Eu acho que, em comparação com aquela pessoa, quem sou eu diante de Deus? Então o Deus que é de Abraão, o Deus de Sara, também era Deus de Agar. Ele se revela a Agar. Ele faz dela o alvo do seu amor. Independentemente de sua nacionalidade, Deus não foi baseado na nacionalidade pelo fato dela ser egípcia, ou seja, ela não era uma mulher dos filhos da promessa. Deus não considerou religião, Deus não considerou condição social. Como é linda essa passagem, quando nós percebemos esses aspectos do amor de Deus. Agar então ela sentiu-se percebida, ela sentiu-se notada, ela sentiu-se valorizada. O Todo-Poderoso se inclinou para ela, proporcionou conforto, deu-lhe atenção, coisa que ninguém tinha dado. Num momento desesperador da sua vida, Deus
se revela para aquela mulher de uma forma tão amorosa, de uma forma tão carinhosa, alguém que estava carregada de autoculpa. Recebe essa atenção de Deus. Então, mais uma vez, Deus, Ele nos vê como ninguém mais vê. E além disso, Deus, Ele me vê, Deus, Ele te vê da maneira que nós mais precisamos. E isso também é interessante, porque às vezes as pessoas elas nos veem, mas elas não nos veem da maneira que nós precisamos, da maneira que nós carecemos. Deus viu Agar da maneira que ela precisava. Preste bastante atenção, ao maltratar Agar, Sara, ela não percebeu, não caiu a ficha dela que aquele aparente capricho da escrava tinha um motivo. E qual era o motivo? Ela queria ser vista de um jeito diferente. Ela queria ser vista talvez como a mãe do filho de Abraão, queria ser reconhecida. Só que isso de fato não seria possível. Pelo menos não naquele tipo de sociedade, não naquele contexto. Só o Senhor é que poderia olhar para ela da maneira que ela necessitava. Como a mãe de uma nação também. Não no contexto de Sara, mas mãe de uma nação também. Para Abraão, para Sara, no entanto, ela seria sempre uma serva. Mas Deus viu além. Mais do que isso, Deus declarou além para a vida daquela mulher. A direção dada a Agar, a qual ela obedeceu, e isso faz toda a diferença, essa condicional não pode ser deixada de lado, não pode ser subestimada, a obediência. Deus deu a visão a ela e ela obedeceu. Qual foi a visão? Que ela voltasse e se submetesse à sua senhora. Embora Sara não a visse de um modo especial como ela queria que fosse, o Senhor enxergava ela como ela precisava. É difícil mesmo quando pessoas próximas de nós, à nossa volta, não nos enxergam como nós precisamos, como nós gostaríamos que fosse. Isso nos fere, isso nos faz, muitas vezes, até fugir de uma determinada situação. Mas esse texto, ele nos ensina que é pela lente do próprio Deus que nós precisamos nos enxergar, não das pessoas que estão à nossa volta. Preste bastante atenção, a situação de Agar, ela não mudou repentinamente. Ela voltou, continuou sendo escrava, sendo tratada como escrava. Só que a partir de então ela sabia que Deus havia. E mais, ela sabia que isso era o que mais importava. Então eu quero concluir essa mensagem. Eu quero dizer que, de uma maneira ou de outra, um dia nós conhecemos o Senhor. E nós também percebemos que Ele nos olha de uma maneira diferente. E nós precisamos nos apegar a isso. Sabe por quê? Porque durante a nossa jornada, o nosso cotidiano, a correria da nossa vida, os nossos afazeres, enfim, a nossa história ela vai ficando complexa, ela vai ficando complicada. E aí nós recorremos à necessidade de olhar das outras pessoas. Nós começamos a alimentar esse desejo e muitas vezes nós passamos a viver em função desses desejos. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Nós queremos ser elogiados, prestigiados, amados, reconhecidos. Nós brigamos com as pessoas que não nos olham da maneira que nós esperávamos. Tem alguns que ficam até com raiva de situações como essa, cortam relação. Só que o nosso sofrimento, no entanto, é fruto de uma busca equivocada por olhares daqueles que não têm condições de nos ver como nós desejamos ou nos ver da maneira que realmente nós somos. É por isso que nós precisamos enxergar aquele que nos vê, aquele que nos achou, aquele que nos amou primeiro, independentemente daquilo que nós somos, daquilo que nós, da nossa posição social, do lugar que nós estejamos.
Deus ele está pouco se importando com cor de pele, com lugar de nascimento. Deus ele nos vê de uma maneira diferente. E eu gostaria que você tomasse posse disso. E eu quero orar com você mais uma vez para que você receba essa palavra no seu coração. Então feche os seus olhos, vai falando com Deus do seu jeito. Do seu jeito, vai falando com Deus. Vai se colocando diante dele. Deus te vê. Senhor meu Deus, que essa pessoa que está acompanhando essa mensagem, essa live, ela possa entender, Senhor, que a todo momento o Senhor a vê. E o Senhor olha para ela, assim como olha para mim, de uma maneira diferente. Não como o mundo vê, mas com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de perdão. Quando tudo à nossa volta aponta aos nossos erros, às nossas fraquezas, às nossas fragilidades, às nossas debilidades, o Senhor nos olha com olhos de amor. E é isso que importa. Que seja a sua palavra, ó Deus, a renovar a esperança, a alegria dessa pessoa que está acompanhando. Eu oro, eu peço, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua casa. Deus abençoe o seu coração. Que o seu coração esteja saudável para todos os enfrentamentos. Deus abençoe os seus olhos, para que os seus olhos sejam bons. Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. E quando nós olhamos aquilo que está à nossa volta com bons olhos, então nós não somos afetados pela contaminação desse mundo. Enfim, Deus abençoe tudo aquilo que lhe diz respeito. Que a palavra dele seja autoridade na sua vida, para que tudo aquilo que você colocar as mãos vá bem. Assim eu oro no nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Até a nossa próxima.